Tinha o Globo, que ele tinha falado que não ia ter. Tava lá o Globo, televisão, pra tudo quanto é lado. Aí eu falei pro Germes, você tá vendo que eu tô vendo ou eu tô louca? Eu falei, não vamos ter dinheiro pra pagar esse homem. E agora? O que a gente vai fazer? Aí lá, e o povo gravando com aquelas 3 câmeras, aquele monte de ponto de luz. E eu falei, agora o que a gente vai fazer? Aí, no meio da festa, eu lembro que eu cheguei pro pessoal da gravação e falei, pessoal, entendo. A gente não tinha combinado, tipo, uma câmera. Vocês estão com 3. Aí a mulher falou pra mim assim, fica tranquila, tava todo mundo em casa sem fazer nada. Eu trouxe pra trabalhar. Aí eu falei pra ela assim, mas eu não tenho dinheiro pra lhe pagar. Ela falou, e eu tô te cobrando? Nossa! Ela falou assim, o que ia mudar eu gravar com 1 ou com 3? Ela falou, não ia mudar nada pra mim. Mas tava todo mundo sem fazer nada e as câmeras estavam paradas. Então a gente trouxe pra trabalhar. Daí eu falei, glória a Deus. E fala pessoal, QuecoCast na área, se derrubar é pênalti. Estamos aí com mais um QuecoCast pra vocês. E é o primeiro do ano, de 2025, especial para honrar as mulheres desse Brasil veranil. Estamos com ela, que até estava comentando, né? É resposta de oração. Ai, corta. Tava virando clube do Bolinha aqui, sabia? Só homens. Era só homens. Então convidei você a resposta de oração, né? Para honrar as nossas mulheres, né? Ela é mulher! Tem 2 filhas, né? Está preparando um curso de mecânica para mulheres. E eu vou chamar você de colecionadora de milagres. Embora ela seja humilde pra não querer que eu chame assim. Humilde ele. Daia Oliveira com vocês, senhoras e senhores. Tudo bem, muito prazer. Que bom estar aqui com você. Colecionadora de milagres, Daia? É verdade isso ou não? Você que tá me chamando assim, eu não chamei desse nome, não. Já vou deixar claro que eu não me coloquei nessa posição. Foi você que tá julgando dessa forma. Claro que eu considero que Deus fez muitos milagres na nossa vida, principalmente como casais. Mas não, eu acho que nós precisamos mais um pouco. Preciso mais um pouco. O senhor ainda vai ter certeza que vai me dar muito mais. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5. 4. Não, esses daí é só a base, né? É só a base. É porque se a gente ficar aqui, eu te contar tudo, a gente passa 3 dias de podcast. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, eu quero te dar, primeiramente, a nossa caneca do QuecoCast. Isso aqui é só para convidados especiais. Né? Já estamos tomando uma água aqui. E também dar para você os nossos livros. O cara que não tinha mais jeito, que conta a história do nosso testemunho, tá? Um presente aí para você. E esse daqui é o Viciado na Graça, que esse daqui são dicas práticas para as pessoas com dependência química. Esse daqui é mais para você dar para algum conhecido, né? Geralmente a gente conhece alguém com problema nas drogas, né? Essas aqui são dicas práticas, pessoal. Se vocês quiserem estar adquirindo os nossos livros, o link vai estar aí abaixo. Já estamos com uma nova remessa agora para 2025. Não percam, pessoal, beleza? Então, presente aí nosso de coração para você. Ah, já estava esquecendo, ela é esposa do Jamer, né? O Jamer é o nosso amigo, né? Pra quem não sabe, eu convidei ele para estar aqui no nosso estúdio de gravação. Eu convidei ele para dar o testemunho, né? Mas ele falou assim, eu acho melhor você convidar minha esposa. Homem sábio. Homem sábio. Homem sábio quando ele vem em casa. Diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Glória a Deus. Então, vamos por aí. Daia, por onde que a gente começa? Porque são vários testemunhos, né? São vários testemunhos de milagres, são várias histórias que... Por onde você gostaria de começar o teu testemunho? Então, acho que já que você falou do meu excelentíssimo marido, lindo, maravilhoso, vamos começar por aí, né? Por como a gente concretizou, né, a nossa vida juntos, a gente, né, se conheceu e tudo. Só que se eu trouxer lá de trás, a gente vai ficar muito tempo. Então, vamos ali no nosso noivado pra frente, que foi quando a gente se converteu mesmo, conhecemos Jesus e a gente acabou, né, casando. Glória a Deus. Então, assim, a gente teve 4 anos de namoro, 1 ano de noivado.
Nós já estávamos convertidos, mas eu acho que mais convencido do que convertido. Nós já estávamos convertidos, já congregávamos na igreja Renovo. E nessa época ali, a gente estava ali, mas meu pai não aceitava a minha conversão. Meu pai sempre veio do catolicismo, né? Eu também era católica, mas quando eu me converti, ele não aceitou. Ele falou, não, isso aí tá errado. Caramba! Não pode ser dessa forma. Ele falou, não concordo com isso. Vamos mudar as coisas por aí. E aí, eu sempre, né? Não vou nem que eu muito sábia, mas a pastora Melina, que na época era minha discipuladora, que me discipulava ali, ela chegou pra mim e falou, olha, né, seja sábia, né, em relação ao seu pai. Cuidado, né, tipo, tenha cuidado com o que você vai fazer, com o que você vai falar, porque ele é a sua liderança ainda, né. Eu não era esposa de ninguém, então meu pai era minha liderança. E aí tá bom, né, respeito lá os limites dele, enfim. E aí nós noivamos, o Gemerson me pediu em casamento até num evento que teve da igreja, um dia dos namorados, uma noite dos namorados lá. E ele me pediu em casamento. Foi a coisa mais linda. Ele fala que valeu por 5 anos esse pedido. Porque foi um espetáculo à parte. Só quem tava lá pra saber. E a gente acabou ficando noivo e começamos os preparativos do casamento dentro de um ano de noivado. Porém, nós não tínhamos situação financeira nenhuma. Eu trabalhava já, né? E o Gemerson também, mas a nossa situação financeira era... Né? Na época, eu ganhava R$600 no mês. O Gemerson ganhava, acho que 1.200. Então, para fazer um casamento, não teria como acontecer. Por isso que eu falo que foi um milagre mesmo dos céus. Meu pai, ele ficou faceiro, feliz, né? Ele gostava muito do Gemerson, tudo. Mas ele não concordava com o ato de nós nos casarmos na igreja. Porque para ele tinha que ser na igreja católica. E eu falei para ele, não, eu quero me casar na igreja Renovo. E ele falou para mim, não, filha, então você casa no salão. Eu falei, não. O meu desejo do meu coração é casar na igreja, entrar de noiva na igreja, né? Esse é o desejo de várias mulheres, né? E ele, não, e sempre, né? Daí ele chegou um dia pra mim e falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, casa no salão. Eu falei, não vai ter. Aí ele falou pra mim assim, não, então, casa lá na igreja católica. Eu falei, mas não tem como, né? Eu quero casar no Renovo, tudo. Aí ele veio assim, não, filha, então eu não vou te dar... eu só vou pagar a comida e a decoração. O restante do seu casamento, tudo que envolve um casamento, você vai ter que pagar. Eu falei, mas eu não tenho condições pra isso. Como assim, né? Tipo, eu vou ter que pagar tudo isso. Ele falou, não, você vai ter que pagar. E eu cheguei pro Gemerson chorando, falei, amor, e agora a gente não tem condição de pagar. Eu tava ali juntando um dinheirinho por mês. Mas eu falei, isso não dá, porque a gente tinha que pagar fotógrafo, pagar ali meu vestido de noiva, minha arrumação de noiva. Tinha que... São várias coisas que envolvem, né? Convite de casamento, lembrança, tudo é muita coisa. E aí eu cheguei pra ele e falei, não vai dar, tipo, não tem aonde, né? E aí a gente, em conjunto, falou, não, então vamos começar um jejum. Vamos começar um jejum, eu e você, vamos começar um jejum e oração em relação a isso. E a gente vai ver a resposta disso. Falei, então vamos lá, né? Vamos fazer isso. E nós começamos um jejum e a gente... começou a ver as coisas acontecendo. Meu pai realmente ficou, não, eu não vou. E ele falou pra mim assim, então, já que você vai casar lá, eu não vou mais no seu casamento. Sério? Eu não vou te levar de noivo. Eu peguei e falei assim, olha, isso é uma decisão do senhor, eu sou sua única filha mulher. Se o senhor não quiser entrar comigo de noiva, tudo bem, eu vou continuar casando. Eu não vou desistir do meu casamento. Mas você vai perder a oportunidade da sua vida de levar a sua filha para o altar, porque você não tem outra filha. Né? O seu filho, o homem, você não vai levar ele para o altar. Quem vai levar é minha mãe. E aí ele pegou e ficou pensativo, mas ele falou, não, beleza, eu não vou. Caramba. Eu falei, pai, tá bom, né? O senhor é quem manda, né? Eu não vou discutir nem brigar. E eu acho que ele tava esperando uma reação explosiva. Tava esperando que eu brigasse e discutisse. E aí a gente resolveu e aí começamos os preparativos. E aí a gente ia, que nem o nosso fotógrafo até hoje é da nossa célula, até a gente conseguiu levar ele, glória a Deus. Mas na época ele tava começando seus trabalhos ali. E a gente chegou, fiz a primeira reunião com ele, ele falou pra mim assim, é tanto valor, e eu não queria álbum no casamento naquela época que era muito caro. Eu falei, não, eu quero só as fotos em pendrive. Falei, porque eu não tenho dinheiro pra pagar um álbum de casamento. E ele falou pra mim assim, não, dessa forma eu não trabalho, não vou fazer. E a gente, não, tá bom, tipo, né, tranquilo, é seu trabalho, você que manda nele, né? E fizemos várias outras reuniões com vários outros fotógrafos e todos eles diziam a mesma coisa. E eu falei, Deus, o que a gente vai fazer agora, né? Que não tem mais pra onde correr. E aí, eu terminei essa reunião com o Rafael, eu saí do lugar, passou uma meia hora, ele me ligou, ele falou, onde você tá? Eu falei, tô em tal lugar. Ele falou, volta aqui, vamos conversar. Daí eu falei, ai Deus, tomara que dê certo, né? Eu confio no Senhor. E aí eu voltei lá, ele falou, não, quanto você tem? Aí eu expliquei pra ele, ele falou, não, tá bom, então eu vou fazer pra você. Vou fazer pra você e daí fechou, tá tranquilo? Eu falei, tá ótimo, né? Beleza. Ele falou, fazer em pendrive, daí futuramente você faz o álbum. Eu falei, tá perfeito.
Aí, DJ também. Nós, na época, eu falo que a gente não era crente convertido mesmo, que a gente era mais convertido, porque não tinha uma banda no nosso casamento. Nós ganhamos. Então, nós precisávamos de um DJ que tinha uma mesa de som, com um microfone e tudo. E nós precisávamos de um DJ desse. Então, assim, era muito caro na época, né? Um DJ assim. A maioria dos DJ era só aquela mesinha ali, toca música e beleza. E aí, a gente foi atrás e era, tipo, muito altos os valores, assim. Muito altos. Tanto que eu te comentei aquele dia. A nossa quantidade de convidados do nosso casamento era 250 pessoas. Então, era uma quantidade muito alta de pessoas, assim. Então, a gente tinha, né, que disponibilizar um bom ambiente para essas pessoas. Que não tinha luzes, iluminação e que também tudo entra na parte do DJ, né? E aí a gente achou um rapaz, fomos lá, fizemos um orçamento, ficou tipo um valor estrambólico, assim. Aí eu falei pra ele, ai, obrigada, né? Mas tipo, a gente não tem esse dinheiro, nem que a gente quisesse. Eu juro que na época nós tinha R$1.000. Ele, tipo, o orçamento dele tinha dado uns 3, assim. E aí eu falei assim, não tem, mas obrigada, Deus abençoe sua vida. E a gente saiu e eu falei pro James, e agora, né? O que a gente vai fazer? Não vai ter como. Vamos ter que recusar o presente da banda, falar que não tem como a gente pegar. Não vai ter pra onde correr. Daí até o rapaz mandou mensagem, falou pra mim assim, e se a gente diminuir isso? Eu falei, não tem como. Beleza, mas tranquilo. Ele falou, vamos orar, não tem o que a gente fazer, né? O Senhor que sabe, se não der, não deu. E aí a gente continuou, passou um dia, no outro dia nem tinha WhatsApp, ele mandou SMS pra mim e falou assim, oi, você pode retornar aqui em casa hoje à noite pra gente conversar? Eu falei, tá bom. Daí eu fui lá e ele falou, quanto você tem? Era assim que começava as conversas com Deus. Aí ele, quanto você tem? Deu, a gente tem, tipo, acho que tinha 1.100. Eu falei, tem R$1.100. Daí ele falou pra mim assim, tá, se eu diminuir uns pontos de luz e não sei o quê, eu consigo fazer sua festa. Só que eu não vou conseguir colocar o globo e nem outras coisas assim, mas eu vou conseguir montar pra você. Eu falei, não, tá ótimo, perfeito, era o que eu precisava. Nossa. A gente saiu super feliz, beleza. Aí sobrou na nossa conta o valor exato de R$700. E nós não tínhamos gravação, câmera, gravando o nosso casamento. Mas eu falei pro James, que triste, porque eu não vou ver você entrando, eu não vou ver os padrinhos entrando, porque a noiva é a última que entra, né? Não vou ver nada disso. Caramba. Mas também, tá bom, né? Tipo, R$700 não consegue gravação pra ninguém, com ninguém. Tipo, era tipo R$1.500, R$1.600 uma gravação. Aí fomos atrás de uma mulher, era lá naquela Avenida Ana Rita, né, amor? Fomos atrás de uma mulher. Chegamos lá, fizemos a reunião, ela me mostrou, nossa, maravilhoso. Aí ela falou pra mim assim, olha, daí é tanto com uma câmera, acho que era tipo uns R$1.200 também, e tanto com 2 câmeras, e 3 câmeras, e aumentando o valor. Daí eu peguei e falei pra ela, que pena, porque não vai dar mesmo, a gente não tem esse valor, mas não tem problema, desculpa, né, te incomodar, fazer você, né, atender a gente. Mas, né, tranquilo, Deus abençoe, porque realmente não tinha de onde tirar dinheiro, né? Tava todo o dinheiro contado, e, tipo, tinha que pagar as pessoas, e acabou. E aí eu falei, não, beleza, mas tranquilo, tinha R$700. Aí quando a gente tava descendo assim, ela falou assim, tá, peraí, quanto você tem? Aí eu falei pra ela, eu tenho R$700. Dela, tá, se eu gravar com uma câmera só, tudo bem pra você? Daí eu falei assim, tudo bem pra mim? Tá ótimo, maravilhoso, perfeito. Aí beleza, aí eu queria muito um vestido de noiva. E eu procurando, e era um vestido de internet, assim, sonho da minha vida. Eu falei, não, eu quero um vestido assim, assim, assim. E nós casamos no inverno, era junho, tava muito frio. Queria um vestido de manga longa, tudo. E aí os valores de vestido de noiva, tipo, é um valor absurdo, assim, né? É muito caro mesmo. E aí eu fui um dia num lugar assim, nada a ver. A mulher falou assim, você já tem vestido de noiva? Eu falei, não tenho, mas também, né, tipo, nem tô olhando isso ainda, preciso, né, pensar em outras coisas antes. Aí ela falou, não, mas experimenta os meus, eu tenho alguns aqui. Quando ela pegou, era exatamente o meu vestido. Nossa. Era o vestido da internet, sério? que eu tinha tirado foto, que eu queria muito. Caramba. Aí quando eu provei, ele não me servia. Ele não servia em mim, ele faltava tipo um palmo assim pra fechar. Aí minha mãe, não, filha, experimenta outro vestido. Eu falei, não, é esse o vestido. Eu quero esse, né? Minha mãe, não, filha, não vai dar, não sei o que. Eu falei, mãe, confia, vai dar. Aí minha mãe, tipo, desesperada, não, filha, não vai dar, não sei o que. Vai dar, me confia que eu vou emagrecer, eu vou entrar nesse vestido, confia em Deus, vai dar certo. Faltando 2 dias pro meu casamento, eu entrei no vestido. Eu não troquei de vestido. Uau! Eu entrei, né? Eu perseverei. E aí eu entrei no vestido. Gente, na época eu era bem magrinha. Hoje em dia não é essa criança que vocês estão vendo. E aí, aí a gente, né? Chegou a data do nosso casamento, nós super animados, já tava tudo pronto, né? Maravilhoso. O que aconteceu? Meu pai foi ao meu casamento. Né? Aí é o primeiro milagre que eu falo que Deus já cumpriu o que ele tinha falado, que era meu pai que ia me levar para o altar. Né? Ele tava lá, mesmo assim ainda meio travado, ele ficou me esperando na porta da igreja. Uau. E entrou comigo. E aí, eu cheguei, que eu olhei, tava o Rafael, né, tirando foto, mas eu olhei e tinham 3 câmeras gravando. Caramba. Aí, eu juro pra você que eu entrei sorrindo, mas na minha cabeça pensando assim, e agora? Com que dinheiro eu vou pagar as outras coisas? E agora? Com que dinheiro? Eu acho que assim, ganhou no pedido lá, né? Aí eu falei assim,
essa mulher trouxe 2 câmeras a mais. Será que ela tá esperando o dinheiro da gravata, sabe? Será Meu Deus! Falei, gente, eu não vou ter dinheiro, mas tudo bem, né? Tá bom, eu bem feliz no meu casamento. Ela casou preocupada com você já, né? Eu já casei assim, meu Deus, e agora? E tinha 3 câmeras gravando. E, nossa, foi a coisa mais linda ali, beleza, pastor Antônio. E aí, quando o pastor Antônio foi fazer a bênção lá e pediu pros pais virem, o meu pai, ele desmontou. Aí ele falou assim, poxa vida, né? Eu ia ter perdido tudo isso, né? Puxa. E aí ele veio e colocou a mão na minha cabeça, me abençoou e, né, destravou tudo aquilo, tava ali travado, tudo. Foi a coisa mais linda. E aí fomos pra festa. Chegamos na festa, já começou porque tinha muito ponto de luz. Eu falei, meu Deus, esse ponto de luz eu não paguei por eles? Como que eles estão aqui? Aí eu entrei, tinha o Globo, que ele tinha falado que não ia ter. Tava lá o Globo, televisão, pra tudo quanto é lado. Aí eu falei pro Germes, você tá vendo que eu tô vendo ou eu tô louca? Eu falei, não vamos ter dinheiro pra pagar esse homem. E agora? O que a gente vai fazer? Aí lá, e o povo gravando com aquelas 3 câmeras, aquele monte de ponto de luz. E eu falei, e agora o que a gente vai fazer? Aí, no meio da festa, eu lembro que eu cheguei pro pessoal da gravação e falei, pessoal, entenda, a gente não tinha combinado, tipo, uma câmera, vocês estão com 3. Aí a mulher falou pra mim assim, fica tranquila, tava todo mundo em casa sem fazer nada. Eu trouxe pra trabalhar. Aí eu falei pra ela assim, mas eu não tenho dinheiro pra lhe pagar. Ela falou, e eu tô te cobrando? Nossa! Ela falou assim, o que ia mudar eu gravar com 1 ou com 3? Ela falou, não ia mudar nada pra mim. Mas tava todo mundo sem fazer nada e as câmeras estavam paradas. Então a gente trouxe pra trabalhar. Daí eu falei, glória a Deus. É Glória Deus mesmo, né? É Deus. Nossa. Aí eu fui conversar com o DJ. Cheguei pra ele e falei, moço, lembra que a gente tinha combinado que era menos pão de luz? Então, o senhor colocou pão de luz a mais. Ele falou assim, não, moça, fica tranquila. Não tinha festa nesse final de semana. Caramba! Aí tava tudo lá em casa parado. Aí eu resolvi te trazer pro seu casamento. Porque pra mim, o que ia mudar? Ele disse pra mim o que ia mudar. Colocar o tanto de pontos que você tinha contratado ou aumentar e deixar a tua festa mais bonita. Nossa! Daí eu falei assim, não, mas eu não vou ter dinheiro. Ele falou, não, fica tranquila, não tô te cobrando, vai ficar pelo mesmo valor que a gente tinha combinado. Aí eu falei, meu Deus, isso é de Deus. Meu Deus! Que milagre! Aí, a gente ganhou a nossa lua de mel dos meus pais, a gente achava que não ia ter também condições, né, de poder viajar e tudo. Nossos pais nos presentearam com a nossa lua de mel, viajamos, foi a coisa mais linda. E aí, né, então assim... Isso foi o poder de jejum. De né? jejum, oração e fé. Eu falo que a fé, ela move montanhas mesmo. Nós não tínhamos ainda, né, essa visão e tudo, então o Senhor nos abençoou de todas as formas, né? Uhum. Ele é um Deus de detalhes, Ele cuida de tudo, Ele planeja tudo com você, junto com você. Principalmente porque o casamento é algo do Senhor, né? Ele espera isso de nós, Ele espera formar uma família, né? Ele quer isso de você, Ele quer que você se encontre com alguém, que você construa uma família. Então o casamento é do Senhor, não tem como não ser, né? Então o Senhor se alegra demais quando você está casando. Então Ele vai te abençoar em todas as formas, Ele vai te dar as maneiras e jeitos que você precisa, né? Para viver junto com Ele. Você tem que fazer a sua parte também, de entregar nas mãos dele primeiro, né? Entregar nas mãos do Senhor. Deixar que ele também conduza isso junto com você. Porque eu falo assim, que Deus, ele também gosta de sonhar com você. Né? Ele gosta de realizar, mas ele gosta de estar junto no processo. Ele quer que você use ele também no processo, e não só no final. Né? Me deixa participar, né? Deus gosta de ser o convidado de honra, de estar ao seu lado. Ele tá ali sempre com você. Então, pra nós, assim, a gente esteve com o Senhor em todos os momentos, né? Pedindo, mesmo que você fosse só pra pedir. Mas Ele é um Pai que fala na palavra dele. Me peça e eu te darei. Né? Então, não tem por que não pedir. Se Ele tá falando que Ele vai te dar, então pede. Né? Então, assim, a gente realmente pediu e o Senhor honrou. A festa foi pra quantas pessoas? 250. 250 pessoas, gente. Vocês acreditam nisso? 250, tá? Foi os 250. Aí que tá. Caramba! Foi os 250. 250. Então, assim, normalmente você faz uma festa pra 250, mas vai 200, 180. Gente, foi os 250. 250 pessoas. 250 pessoas. Família grande de vocês. É enorme. A minha é muito grande. A sua? A minha família é muito grande. Caramba. Então, pessoal, vocês já pegaram a visão. Já pegou o segredo? Pegaram o segredo. Vocês sempre contratam o mínimo. Que eles sempre vocês vão oferecer mais. O Senhor vai te honrar no maior. Não, pessoal, vocês confiam mesmo. Que hoje em dia acho que eu faria outro desafio com o Senhor. Acho que eu já... Não, mas a gente fala que foi uma alegria. Nossa, o nosso casamento foi milagres em cima de milagres mesmo. A gente viu muito a mão do Senhor nos trazendo para tudo, né? Nos abençoando, nos cuidando, nos direcionando e nos trazendo realmente para a realidade, falando assim, olha, eu estou aqui, estou cuidando. Mas pergunta, vocês se conheceram aonde? Nós se conhecemos, não foi na escola, nós se conhecemos numa roda de amigos, assim, que ele era muito amigo de um primo meu, na verdade, do Juca. E
eu via eles jogando bets. Sabe, bets? Só que eu era muito criança na época. Eu tinha 12 anos, ele já tinha 15. De infância mesmo. Isso, e assim, eu subia no muro de casa e eu via ele jogando bets na rua de baixo com os meninos. E eu achava ele lindo, porque ele tinha hoje em dia ele é careca. Mas ele tinha um mega cabelão, super cacheadão, e era muito diferente dos outros meninos, né? Então eu achava ele lindo, e eu falava, eu vou namorar com aquele menino. E tinha uma prima minha que gostava de um outro, que também era cabeludo, mas era loiro liso. Daí eu falava pra ela assim, eu vou namorar com aquele. Eu vou namorar com aquele. Daí a gente... E nisso, assim, eu realmente comecei a gostar mesmo dele. Mas ele não... Até porque eu era muito criança, né? Eu tinha 12, ele já tinha 15, ele já tava na adolescência lá. E eu ainda tava na minha fase infância ainda, né? Hoje eu consigo ver essa diferença muito grande, né? Mas eu já comecei, e daí eu mudei de escola, fui pra mesma escola dele. E aí eu queria namorar, ele não queria. E aí ele foi, assim, empurrando. Daí ele saiu da escola. E depois que ele saiu da escola, que daí a gente ficou junto, né? E daí você já tava com seus 18, eu tava com meu 15. Ele foi meu príncipe dos 15 anos sem a gente namorar. Mas eu queria muito que ele fosse meu príncipe. Então eu pedi pra ele, falei, por favor, seja meu príncipe. E aí ele topou. Legal, hein, cara? E aí, 4 meses depois, nós começamos a namorar. Que legal. Mas muito legal. Muito bom, gente. Muito bom. Casados, né? Bem casados. Depois de quanto tempo a primeira filha? Então, a gente, na verdade, teve um leve sofrimento aí. Aí, antes, a gente casamos e a gente já tava há muito tempo junto, né? A gente tava 5 anos já namorando e noivado e tudo. Então, nós casamos, a gente já pensávamos em ter filhos, né? A gente já queria ali ter uma filha, um filho, enfim. Nós achávamos, na verdade, que era um menino, né? Então... Mas veio a Elisa, né? A Elisa. E nós começamos e eu comecei a ter uma certa dificuldade para engravidar. Eu não conseguia engravidar. E aí a gente ficou meio aflito. O que está acontecendo agora? Será que realmente a gente não consegue? Então eu comecei a consultar com alguns médicos, fazer alguns exames. E a princípio não tinha nada comigo. Já faziam aí 2 anos que nós estávamos tentando ter um bebê. E nada, não achávamos. E até que a minha médica falou pra mim, é o seguinte, nós vamos ter que começar a fazer exames no seu marido. Né? Porque se não é você o problema, talvez seja ele. Porque 2 anos e meio já era pra ter vindo um bebê aí, né? Tipo... Aí eu peguei e falei, não, então eu vou conversar com ele. Isso era bem final de ano, nós éramos, né, 2 anos e meio de casada e recém-casados. Então nós estávamos com uma viagem programada em família para passar férias de final de ano em dezembro, numa praia. E aí eu cheguei e falei para ele, falei, seguinte, você vai ter que fazer alguns exames, mas os exames eram meio caros, assim, tipo, sabe? Então, tipo, o nosso dinheiro das férias iriam pros exames. Só que aí eu já queria muito um filho, tipo, 2 anos e meio depois eu já tava, tipo... ficando doido, porque eu queria mesmo um bebê. Falei, meu Deus, cadê meu filho, né? O que tá acontecendo? Por que essa criança não vem? E aí, assim, várias amigas engravidando, e isso é a pior parte pra quem é uma tentante, porque aí você vê que parece que todas as pessoas do universo estão engravidando e você não. E aí, eu cheguei pra ele e falei, você vai ter que fazer esses exames. E ele olhou pra mim e falou, não vou fazer não. Nós vamos viajar. Caramba. E aí eu peguei e falei, por quê? Então é só eu que quero filho? Você não quer? É isso que você tá me dizendo? Ele falou pra mim, calma, não é isso que eu tô dizendo. Se nós voltarmos e até lá a gente não tiver engravidado, aí nós fazemos os exames. Mas a gente vai viajar agora, nós não vamos gastar o dinheiro com isso. E aí eu fiquei muito brava. Mas nós fomos viajar. Falei, tá bom. Mas tá bom. Quer não, né? Tipo, mas brava. Não tava feliz, não. Tava bem brava. E aí nós fomos viajar, e nessa época eu tava até em um processo de emagrecimento, assim, usando aquelas clínicas mesmo de emagrecimento e tal. Então eu tava fazendo umas aplicações de negócio pra emagrecer na barriga. E era meio perigoso pra quem se tivesse grávida. Voltamos embora, voltei lá pro negócio de beleza, lá pra tentar emagrecer. E aí o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, pergunta pra moça se você pode fazer isso estando grávida. E eu perguntei pra moça, falei assim, moça, se eu engravidar... Ela falou, não, você tem que parar imediatamente, você não pode continuar com isso daqui, porque pode correr o risco de aborto, tudo, não pode fazer essas aplicações. Eu falei, beleza. E aí, quando eu saí, eu lembro que eu pilotava uma moto na época, eu tinha uma motinha, uma 125, eu pilotava uma motinha, eu saí na frente do negócio, tinha uma farmácia. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá e compra um teste de gravidez. Sério? Aí eu olhei na minha carteira, eu tinha R$10. Naquela época eu não tinha Pix, pessoal. Eu olhei na minha carteira, eu tinha R$10. Aí eu falei assim, eu não vou ter dinheiro, R$10 não vai comprar um teste de gravidez. Que eu olho pra farmácia, tava assim, promoção. Teste de gravidez, R$9,90. Caramba! Juro. Você tá brincando. Aí eu falei assim, acho que eu vou comprar esse teste, porque eu acho que tem alguma coisa aí que eu não tô sabendo. E aí eu comprei o teste de gravidez, não falei nada pra ele, cheguei em casa, esperei até no outro dia de manhã, porque diziam, né, que era melhor, que tinha que esperar no outro dia, lá primeiro dia da manhã. Beleza, cheguei, fiz o teste de gravidez, eu tava grávida, aí eu não conseguia sair do meu banheiro, porque aí eu falei, não, eu não tô
Tá errado. Caramba. Não pode estar grávida, não tem como eu estar grávida, né? Eu falei, não é verdade, tá alguma coisa errada. E desde que a gente começou a engravidar, eu comprei um macacãozinho, uma roupinha assim de bebê, pra entregar pra ele quando eu descobrisse que estivesse grávida, né? E já tava guardada, bolorando lá o negócio, né? Aí eu saí assim, meio incrédula, assim, ele tava dormindo. Eu falei, não é, devo estar louca da minha cabeça. Eu vou mostrar pra ele, assim, vou dar pra ele, mas nada a ver. Eu cheguei pra ele e falei, eu tô presente de Natal atrasado. Entreguei o teste de gravidez e a roupinha. Aí ele acordou assim, dele falou bem assim, não, mas acho que tá errado, né? Eu acho que você não tá grávida, não. Eu falei, eu também acho que não. Tá positiva aí, mas eu acho que não. Ele falou, eu também acho que você não tá, não. Vamos fazer o teste de sangue só pra, tipo, descartar essa possibilidade antes de contar pra todo mundo. Só a gente chega e conta pra todas as pessoas que nós estamos grávidos. E isso vai ser, tipo, né, um choque em todo mundo. E nós não estamos grávidos, né? Eu falei, vamos fazer. Aí eu fiz grávida. Eu falei, James, eu tô grávida. Cara, eu tô grávida. Aí ele... tá grávida. E a gente, uau, estamos grávidos. E aí a gente falava que achava que era um menino, porque a gente tinha nome pra menina. A gente falava, o primeiro filho que nós tivemos vai ser Miguel. O Miguel, não sei o quê. Então chegou a vez do Miguel vir pro mundo. E nós não achávamos nome de menina. Não tinha pra nós, assim. E aí nós estávamos em 2 casas ao mesmo tempo. Ele estava na nossa casa, eu estava na casa da minha sogra fazendo a unha. E nós estávamos pedindo programa lá e pensando, o nome de menino, nome de menina, como é que vai ser? E aí a filha do cara do programa, ela era Elisa. Aí eu olhei pra ele, a gente foi se encontrar, eu falei, você viu o nome do cara? Eu vi hoje um nome de menina. Ele falou, eu vi um nome de menina também. Eu falei, qual que é? Dele, Elisa. Eu falei, nossa, será que nós estávamos assistindo a mesma coisa? Dele, eu acho que tava, porque o nome do cara lá era... Eu falei, Aí, Elisa. Então, pode ser? Se alguém perguntar como é que vai ser o nome do bebê, se for menina vai ser Elisa? Eu falei, pode ser. Bonito nome. Mas a gente, tipo, não, é menino. Tá? Mas só porque realmente as perguntas que as perguntam assim. Só se perguntar, né? E se for menina? Daí a gente fazia assim, não sei. Tipo, não tem nome, sabe? Aí a gente, não, então beleza. Então é Elisa se for menina, menino Miguel. E aí no outro dia nós chegamos pra trabalhar, ele me chamou. Aí ele bem assim, você viu o significado no nome Elisa? Eu falei, não vi. Dele, é uma menina, amor, nosso neném. Eu falei assim, como é que você sabe? Ele falou assim, porque o significado do nome dela é presente do Senhor. Uau! Aí eu peguei e falei assim, é uma menina. Caramba! Eu falei assim, é uma menina. Aí pro significado de Elisa, na hora vocês tiveram presente certeza. de Deus. Aí eu falei assim, caramba! É uma menina. Aí fizemos a sexagem pra fazer lá, né, a revelação. Era uma menininha, né? Era a dona Elisa que tava vindo pro mundo. Então, quando perguntavam qual que era o nome do menino, não sei mais. Não sei agora mais, é a Elisa. Agora é a Elisa e é ela acabou. que tá vindo. Que legal, cara. E aí a gente ficou tipo, gente. Tá, né? E tá bom. É um presente mesmo, que né? milagre. Deus nos mandou um presente. Beleza, a gestação dela foi maravilhosa, não tivemos problema nenhum, foi tranquila, super tranquila. Mas aí chegou o bendito do parto, né? Aí com 37 semanas eu comecei a sentir muita dor. Eu consultei à tarde com a minha médica, falei pra ela, olha, doutora, eu entrei no consultório, ela me olhou com aquele olhar meio assim e fez uma cara. Aí eu falei, o que aconteceu? Dela, algo não está certo. Eu falei assim, não, mas então o que aconteceu? Dela falou assim, e eu tava com a minha mãe nesse dia, ela falou pra mim assim, esse bebê já devia ter nascido. Caramba. Eu falei, mas eu tô de 37 semanas, um bebê, se você não sabe, é de 40, tá? Normalmente 39, 40 semanas ali que um bebê nasce, que é um bebê a termo que eles falam. E eu peguei e falei assim, não, mas eu falei assim, não, mas o médico do posto de saúde, porque eu consultava no SUS e no particular, o médico do posto falou que ela já tá encaixada. Dela falou bem assim, essa bebê não tá encaixada, daí. Ela nem vai mais encaixar pelo tempo e tal. Eu falei assim, não, então tá bom, né? E eu meio descrente no que ela estava me falando, porque eu tava assim, confiante no que o do SUS tava falando. Aí minha mãe falou assim, deitei pra examinar, ela falou assim, olha, minha mãe falou assim pra ela, mas então, o que a senhora acha? Qual que são as suas recomendações? Ela falou, não, por mim esse bebê já teria nascido ontem. Por mim, eu levaria a Dai amanhã cedo já pro centro cirúrgico e já tiraria essa bebê. Caramba. E eu acho que ela não tem mais tempo aí dentro, ela tá muito grande. E a Daiane já tá sofrendo com isso, o corpo dela já está sofrendo. Eu tava muito inchada, passando já mal ali. Daí ela falou pra mim assim, mas fica a critério de vocês. Eu sei que as condições financeiras de vocês hoje não são pra vocês pagarem um particular, né? Mas tá tranquilo. E aí eu cheguei, fui contar pro meu pai, contei pro Germes, todo mundo meio que ficou assim, meio alerta, né? Falei, epa, né? O que aconteceu, né? Então, vamos ficar meio alerta. E aí, meu pai falou, olha, filha, então, se não nascer até amanhã, a gente dá um jeito e a gente paga essa cesárea e você faz um particular. Porque a gente não pode, por exemplo, né? Ter algum problema maior do que fazer mal pra você ou pra bebê. Falei, não, tá tranquilo, mas eu acho que não. Eu falei pra ele, mas eu acho que não, pai, eu tô super bem, porque realmente eu não tinha pressão alta, não tinha nada. E aí, nesse mesmo dia que a doutora falou tudo isso, à noite eu comecei a sentir dor. Aí eu falei, nossa, viu como a médica tava louca? Porque eu falei assim, ela falou que não tava encaixada, mas como é que eu tô sentindo dor? Nada a ver.
Aí eu comecei a sentir dor umas 9 horas, meia-noite, eu falei pro Gemerson, acho que é melhor nós ir pro hospital. Eu tô com muita dor, essa bebê tá nascendo. Nós fomos até o hospital, chegando lá, o médico examinou e ele virou as costas e começou a meio que me julgar, assim. Ele, essas mães novas de hoje em dia que não aguentam uma dor, tem que ir pro hospital e não sei o quê. E o Gemerson não tinha entrado comigo, minha mãe tinha entrado. Pra saber se realmente era hora do parto ou se realmente era só, tipo, algo nada a ver. E aí eu falei, doutor, mas algo não está certo mesmo. Tipo, eu tô com muita dor. E assim, eu já passei pelas contrações de treinamento, não tá certo. Daí ele falou, faz um cardiotoco, então. Bem assim, sabe? Falei, tá bom. Daí eu entrei fazer o cardiotoco, a enfermeira falou assim, tem alguma coisa errada com a sua bebê. O batimento cardíaco dela não tá legal. Daí eu peguei, entrei de novo mostrar pra ele, ele falou assim, não, tá ótimo, pode ir pra casa. Caramba! Eu falei, doutor, mas a enfermeira falou isso e isso. Daí ele olhou pra mim e falou assim, quem que é o médico aqui? Nossa! Eu falei, tá, tudo bem. Caramba. Nisso, trocou o plantão. Entende? Nisso, trocou o plantão. E a enfermeira veio e falou pra mim, espera o outro médico. Espera outro médico que eu acho que vamos pedir uma segunda opinião. Porque eu vi os batimentos da tua filha, tá irregular. Eu falei, tá bom, eu espero outro médico. Já pra quem tá ali esperando, eu já tava... Era meia-noite, isso daí era umas 3:30 da manhã. Já, né? Tipo, eu tava esperando fazia muito tempo. Trocou o plantão. O outro médico veio, me examinou também, meio que assim, meio grosso. Foi lá pra dentro, fez o outro cardiotoco, nem olhou, juro, ele nem olhou. Aí ele falou assim, tá ótimo, você pode ir embora mesmo. Caramba. Aí eu peguei e falei assim, doutor, daí, tipo, ele nem teve muita conversa, porque ele falou, então ótimo, e ele saiu da sala. E me deixou, tipo, nem terminou de conversar comigo. Aí eu falei pra minha mãe, vamos embora. Minha mãe falou assim, filha, mas não está bem. Tipo, você não está bem, dá pra ver que você está com muita dor. Eu falei pra ela, se for essa bebê nascer, nasce no SAMU, nasce lá em casa, nasce no carro, nasce em qualquer lugar, mãe. Porque assim, eu não vou ficar aqui sofrendo, eles brigando comigo, me xingando e sofrendo sentado numa cadeira. Porque eu quero uma cama, eu quero tomar um banho. Eu tava suada de tanta dor, eu falei, não, eu quero ir embora, vamos embora. E a gente foi embora e eu fiquei lá, né, virando estrelinha já. 7 horas liguei pra médica do particular. Falei, olha, eu estou assim, 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 desde as 9 horas da noite. Daí ela falou pra mim assim, tá, eu vou emergenciar uma sala de cirurgia, mas assim, não consigo pra daqui meia hora, nós vamos ter que talvez esperar um tempo. Falei, tá, vê o que a senhora pode fazer de mais rápido, porque assim, a dor tá no meu limite já de dor. E aí ela falou, tá, tranquilo, vamos ver. Aí ela me ligou, era umas 8 horas, falou, você comeu hoje? Eu falei, não comi. Daí ela falou, então toma só um iogurte que você tem que ficar em jejum, mas eu só consegui uma sala de parto pra 7h20 da noite. Isso era 7 horas da manhã. Eu falei, tá bom, fazer o quê, né? Se dá pra esperar, vamos esperar, né? Sofrendo, era 3 horas da tarde, ela me ligou. Falou, se interna, que daí se a gente conseguir antes, a gente entra. Internei tudo, tranquilo, sem problemas nenhum. Quando nós entramos no centro cirúrgico pra a Elisa nascer, quando ela nasceu, aí a gente já viu que alguma coisa não estava certa mesmo, assim. A Elisa nasceu sem vida mesmo, né? Ela nasceu, Caramba. Assim, extremamente roxa. E nessa hora que eles abriram, que tiraram ela, eles já cataram o Gemerson do meu lado e já empurraram pra saída. Falaram, você precisa ficar aí, não dá mais pra você ficar aqui agora, a gente precisa de uma atenção maior com a sua esposa e com a sua filha. Não é o que a gente queria falar pra vocês. Caramba. Aconteceu alguma coisa aqui, mas a gente precisamos resolver isso aqui, depois a gente conversa. E aí, eu comecei a apagar, daí o meu anestesista me dava uns tapas na cara, tipo, acorda, Dani, né? Oi, fica comigo aí, cadê minha bebê? Porque eu já sabia que eles tinham tirado ela já, porque eu via a movimentação de médico, tudo, mas não tinha choro de bebê. E aí, eles ali, e aquela correria de médico, de enfermeira, e corre. E aí, eles fazendo massagem na Elisa, e ressuscitação, e aplica adrenalina, e vira menina, e dá choque, não sei o quê. E aí, meu Deus, o que tá acontecendo agora, né? E eu desesperada. E a gente, mesmo sendo tão doido assim... Eu ficava com uma música na minha cabeça, que é aquela... como que é? Rei do meu coração. Daí ele falava, Deus é bom, bom. E eu ficava com isso na minha cabeça. Mesmo passando por aquele momento ali. E eu apaguei umas 3 vezes muito feio. Né? Que eu apaguei, eles tiveram que me voltar e dar tapa e acorda e me chacoalhar. Tipo, olha aqui, você não pode apagar. Não dorme agora, não é hora. Não pode apagar. Conversa com a gente, fica conversando. E eu falava assim, cadê meu bebê? Cadê a minha filha? E aí eu escutei aquele chorinho de gato, assim. Eles trouxeram e falaram, mãe, não vai dar tempo agora de você ficar com ela, nós precisamos levar ela pra UTI. E aí eu falei, vou fazer o quê, né? Eu não tenho. E aí eu comecei, daí nessa hora realmente eu dei uma apagada feia. E aí a minha médica, né, a doutora Adriana Lopes, na época, ela veio até na minha cabeça, ela falou bem assim, não era o que a gente queria conversar com vocês, mas eu vou precisar sair daqui agora porque você está muito mal, tipo, né, você também não tá bem. Eu vou lá ver o que tá acontecendo com a Elisa e eu volto para te falar. E ela me deixou aberta e deixou a assistente dela para me fechar. Ela falou assim, porque eu preciso te mostrar que a tua filha tá viva
Pra que você também fique bem, né? E aí ela saiu e quando ela voltou, daí ela voltou com choro já da Elisa, a Elisa chorando mesmo na incubadora da UTI, mas chorando de verdade. Aí eu, tipo, tá, por isso que eu falo que ligação de mãe e filha é uma coisa de maluco, assim. Porque eu não estava morrendo fisicamente, mas, né, o meu emocional estava morrendo naquele momento. E aí o Gemerson voltou pro meu lado, ele falou, e agora o que eu faço? Eu falei, não sei, o que você faz? Eu não sei. E agora a nossa bebê, né, tipo, não tá bem. A doutora Adriana veio e falou assim, olha, a situação dela tá bem grave. A gente ainda vai passar por alguns exames, e daí depois nós podemos conversar, mas a situação dela é bem crítica, ela é um bebê mecônio, que eles falam que é quando o bebê faz um cocô na barriga ainda, né? Então ela passou muito do tempo dentro de você. Essa dor toda que você teve era um sofrimento fetal, sua filha sofreu muito durante esse período, e ela está bem mal agora, então vamos esperar. Falei, fazer o quê, né? Então o Gemerson ficou ali comigo, nós subimos pro quarto, a minha anestesia só iria passar lá por 2 horas da madrugada. E isso a Elisa na UTI, ninguém podia ver, ninguém podia saber como é que ela estava. Ela passou pelas nossas mães, mas ninguém pôde ver ela. E nós fomos até a UTI. Daí, 2 horas da manhã, eu saí da anestesia e levantei sem ajuda, sem ninguém, porque eu tava bem perdida, eu queria minha bebê. E aí a enfermeira chegou e falou, falei assim, olha, eu estou indo lá ver minha bebê na UTI dela. Ela falou, não, mãe, a UTI é fechada. Agora, você não pode acessar. Eu falei assim, não, entenda, eu sou uma mãe que precisa só ver a minha filha. Eu só quero ver se ela tá viva, se ela tá bem. Eu não vi minha filha até agora. Por favor, me mostra minha filha, só me mostra. Eu juro que eu não acordo ninguém, eu não mexo com ninguém, eu só vou ver ela. Ela, tá bom. E me levou até na UTI, eu vi lá a Elisa na incubadora e saí da UTI. Não pude pegar, não pude encostar, não pude fazer nada. Ela tava fechadinha. E nessa hora, claro, ela já tava toda picada, que já tinham feito exame e tudo, né? Então é uma cena assim que é realmente muito difícil uma mãe de UTI, né? Uma mãe que fica com um bebezinho lá. E nós voltamos pro quarto e a gente, né, orando, só entregando pro Senhor e falando, Deus, né, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? A gente não sabe como que vai ser, como que ela vai conseguir, né, sair dali, como que vai ser, o que vai acontecer. Eu só pensava assim, em todo momento eu nunca pensei que ela iria morrer mesmo, sabe? Mas eu só orava e falava, Deus, né, não deixe que nada aconteça com ela, né? Não deixe que nada piore a situação do que já tá, né? E a nossa médica veio conversar com a gente, ela falou, ó, a situação da Elisa é grave, ela teve uma parada cardíaca durante essa madrugada, então agora de manhã você vai lá dar mamazinho pra ela, e aí o médico conversa melhor com você. E aí quando eu cheguei na UTI, ela não estava na UTI, daí aquilo me tirou mais ainda o fôlego, né? Eu falei, e agora? Aí as enfermeiras falaram, calma, mãe, elas desceram fazer exame porque ela teve parada cardíaca durante a madrugada, a situação dela tá um pouco mais séria, mas estão fazendo exames. Eu falei, tá bom. Daí voltei pro quarto, daqui a pouco me chamaram pra fazer a mamar. Aí fui lá, dei o primeiro mamazinho pra ela tava, né, estável. Os médicos falaram pra mim assim, olha, mãe, a gente precisa fazer exames nela, ela não tá bem e tudo mais. Eu falei, tá bom. Faz o que tiver que fazer, vocês que sabem, né? O que é melhor pra ela agora. E aí eu ia, voltava, ficava assim dentro do hospital, aí a gente conseguiu mais um dia pra mim ficar no hospital. Ficamos mais um dia no hospital. Aí, no outro dia, né, de manhã eu fui lá dar mamar, o doutor que tava lá na UTI, ele falou pra mim assim, olha, mãe, seguinte, eu não posso te liberar ela, que nós não encontramos ainda o que ela tem. Caramba! Ela passou super estável essa noite, a primeira noite dela foi bem difícil, mas depois disso ela começou a evoluir super bem. Porém, a gente ainda não consegue te liberar ela, porque nós estamos com medo de te liberar e ela ter alguma sequela do que aconteceu com ela durante o nascimento. Daí eu peguei e falei assim, não, doutor, mas você pode me entregar, porque ela não tem nada. Ele falou pra mim assim, mãe, mas não tem como. Não tem como a sua bebê ter passado por todo o estresse que ela passou durante o parto e ela não ter sequelas. Ela tem que ter alguma sequela. Eu falei, doutor, ela não tem sequelas. Ela não vai ter sequelas. Eu falei, bem assim, Deus me prometeu uma filha sadia. Eu falei assim, então ela vai nascer, ela vai crescer e vai ser linda sadia. Eu falei, não tem como, não pode me entregar ela. Fica tranquilo, você não vai achar nada. Aí ele falou pra mim, então eu vou fazer mais alguns exames e se não vier nada, aí eu te entrego. Eu falei, tranquilo. Ele fez mais esses exames durante o dia e à tarde ela veio com a gente pro quarto. E aí, quando ela veio pro quarto, o Gemerson ergueu ela, apresentou ela ao Senhor, entregou a vida dela, falou, olha, Deus, né, ela tá aqui, saudável, linda, como o Senhor falou, né, e eu te entrego ela agora, né, ela é de Senhor antes de tudo, né. E foi a cena mais linda que a gente já viveu. Aí, a gente foi pra primeira consulta do pediatra com 7 dias, a pediatra olhou pra mim e falou assim, não, mas esse bebê não é esse bebê da carteirinha. Sério? Porque esse bebê que a gente tá vendo agora, não tem como ser esse bebê que passou por tudo que você está falando que ela passou. Porque é muito difícil um bebê sair sem sequelas. Ela falou, cientificamente falando, não teria como. É um milagre. Eu falei assim pra ela, é Deus. É Deus. Aí ela falou assim, você tem mais sorte que juiz. Eu falei, não, eu não tenho sorte, eu tenho Deus. Daí ela falou assim, esse Deus que você acredita realmente fez a função dele. Ela veio assim, realmente fez a função dele, porque não tem como essa criança ter, assim, essa aparência, essa saúde. Não tem como, mãe. Eu falei, tem, doutora, é Deus. A gente, né,
ficou maravilhada, assim, com o que o Senhor fez na vida dela, né? A gente fala que ela já nasceu virando milagre e até hoje a Elisa, ela realmente é uma criança prodígio, assim. A gente fala que ela faz altos milagres. Com 6 anos de idade, a Elisa tá deslanchando em Jesus. Show. Vamos para mais uma parte do nosso testemunho aqui. Milagre, né? Primeiro milagre. Segundo, né? Casamento foi eu. Calma. Primeiro milagre, casamento. Tá. Olha, eu já querendo... Já vai corrigindo, né? Olha eu corrigindo já. Primeiro milagre, casamento. Segundo milagre, a primeira filha, a Elisa. Bênção do Senhor. Agora vamos para a pandemia. Pandemia. Aconteceu mais um milagre na pandemia. Foi. Alguns milagres, algumas perdas. Exato. Algumas vitórias. Aconteceram muitas coisas na pandemia. Mas então, desde que a Elisa nasceu, nós vivemos uma vida muito boa. Nós não tínhamos, né, nada pra... assim, a gente tinha aquela alto e baixo de todo mundo, mas nada assim pra dizer assim, nossa, precisamos, né, de algo grande. Uhum. Não tinha nada. Então a gente foi assim, perdendo, na verdade, um interesse por Jesus. A gente não se aprofundava mais nele. Nós fomos vivendo em banho-maria, como o pessoal fala. Então a gente foi indo e aí o que aconteceu? A gente se afastou da igreja, a gente começou a viver uma vida deixando Jesus assim só de telespectador, ele não participava mais. Uhum. Né? Então a gente foi vivendo assim e aí chegou a pandemia no Brasil. E aí a gente viu o que é realmente a pandemia que aconteceu na nossa vida. Uhum. Então, nessa pandemia, a gente tava ali. Meu pai era incrédulo em relação a isso. O Gemerson, ele era até demais em relação à pandemia. Ele estava assim... Ele começou a acompanhar desde que a pandemia estava fora do Brasil. Então, ele já estava muito dentro da pandemia quando ela chegou aqui. Uhum. E ele já estava ansioso, ele já estava nervoso. Ele já estava, tipo, com a expectativa dele de todas as coisas ruins que poderiam nos acontecer. E aí... meu pai não tinha, né? Falava, não, nada a ver, vocês estão doidos, né? Nada a ver, essas coisas. Uhum. E aí ficava mesmo essa divisão do pessoal, assim, um acreditava demais, outro não acreditava. E nós não estávamos mais frequentando a igreja nessa época. Uhum. Nós estávamos, né, afastados mesmo de Deus. E a nossa família desmoronou. Meu pai... primeiro, eu e o Gemerson, nós pegamos Covid junto com a nossa filha Elisa. Nós pegamos ali Covid... E a gente ficou muito mal, mas assim, ninguém precisou hospitalizar. Eu tenho asma, mas mesmo assim não mudou nada na nossa vida. A gente ficou muito debilitado, perdemos peso, tudo, porque não conseguia se alimentar. Uhum. Mas nada de hospital, bem tranquilo. E aí eu voltei a trabalhar na sexta, no sábado meu pai positivou. Meu pai positivou e ele tava bem, entre aspas, né? Ele não tinha nenhum sintoma grave. Uhum. No domingo, meu irmão positivou. Uhum. E aí a gente ficou assumindo a nossa então, empresa, né? Que a gente tinha uma empresa de oficina mecânica. Uhum. Ficamos ali assumindo e cuidando de todo o administrativo que nós trabalhávamos com meu pai, tudo, cuidamos de administrativo, da empresa, de tudo. E aí meu pai, isso era no sábado, mais ou menos, acho que era na terça-feira à noite, eu fui fazer o acerto da empresa com ele de tarde. Perguntei o que ele com a minha mãe queria comer, que os dois já estavam bem debilitados também, tipo, assim, sofrendo com a doença, mas nenhum sintoma grave até então. Meu pai falou assim, filha, traz isopor. Que como ele não sentia gosto de nada e nem cheiro de nada, ele pediu pra ele trazer melancia. Ele falou, traz melancia, mas ele falava isopor porque não tinha gosto. Aí eu trouxe uma melancia pra ele, cheguei lá, só que quando eu trouxe a melancia, ele tava muito cansado. Eu peguei e falei assim, pai, você fez esforço agora? Ele falou, eu fui só no banheiro, mas ele tava com um cansaço extremo. Assim, falei, pai, nós temos que ir pro hospital. 3h da manhã, minha mãe me ligou. Filha, corre. Seu pai tá fazendo uns barulhos estranhos. Ele tá deitado na cama, ele não consegue falar e não consegue levantar. E ele tá fazendo um barulho estranho. Eu falei, mas que tipo de barulho? Já é o assobio que eles falam, que é quando sibilando, que eles falam. É um assobio bem feio que o pulmão faz quando não está mais entrando ar mesmo. Uhum. Tipo, tá desfalecendo já. Aí eu corri lá, vi a saturação dele, tava em 81. Ele tava muito ruim. E aí a gente saiu correndo. Meu pai era um homem grande, tipo Jean. Uhum. Um homem alto. Eu coloquei ele, até hoje eu não sei como que eu tirei ele de lá. Porque minha mãe já não tinha mais condições. Minha mãe tava muito mal, debilitada por causa da Covid. Uhum. Coloquei meu pai no meu pescoço e eu saí. E eu falei, Deus, me dê força agora, né? Porque eu nem tava mais com Deus, mas agora eu tinha ele. Na hora do desespero, aí nós levamos. Na hora do desespero, você lembra dele? Lembro.
Aí eu levei ele pra dentro do carro e eu comecei a procurar. Os hospitais já tinham fechado as portas, os particulares só estavam recebendo os pessoal do plano mesmo, que tinha plano de saúde. Uhum. E aí eu falei, vamos ter que ir pra UPA, porque é a nossa única saída, não tinha mais pra onde eu te levar, né? Meu pai não tinha plano de saúde, era só mesmo particular. Levei ele lá na UPA, cheguei na UPA, eles... Os hospitais também estavam todos... Estavam todos fechando já, não tinha mais onde colocar gente. Aí chegamos na UPA, eles receberam meu pai, a moça ficou brava comigo, falou, meu Deus, como é que você chegou nessa condição? Eu falei, moça, ele tava falando há 3 horas atrás, ele tava super bem. Não deixou chegar nessa condição, do nada aconteceu isso. Aí ele já tava saturando 78, ele já nem conseguia mais falar mesmo, ele já tava, tipo, entrando num sistema bem crítico. Daí no outro dia eu fui lá tirar a informação dele, o médico falou, seu pai tá num estado bem grave, os pulmões dele, os 2 estão bem debilitados, nós precisamos de uma vaga de hospital. Porém, tem 285 pessoas na frente dele. Nossa! Aí, caramba! O que você faz? Você apela pra oração, né? Você fala, Deus, por favor, lembra de mim. Meu Deus. Eu estou aqui, né? Por favor, lembra de mim. Arranja uma vaga pro meu pai, eu preciso de uma vaga pra ele, tudo. Conseguimos uma vaga. E aí, na segunda-feira, vamos dizer assim, o meu irmão começou a piorar. Começou a piorar, e eu tive que... Ele foi pro hospital de carro, e aí, quando ele chegou lá, ele foi, na verdade, naquele centro de atendimento que tem oficinas, que não é uma UPA ali, é um CAS. E o CAS me ligou e falou, olha, você precisa vir buscar o carro do seu irmão, porque ele vai ficar internado e tudo. Eu falei, não, beleza. Aí eu cheguei lá no CAS, eles falaram assim, ó, a gente não tem ambulância disponível. Todas as ambulâncias estão, tipo, buscando pessoas, mas o seu irmão precisa ir pra UPA agora. Ele precisa ser internado e ficar no oxigênio. Porém, o nosso oxigênio que a gente tem aqui, se você tirar ele daqui, os outros pacientes não têm. Então, ele vai ter que ir nesse trajeto sem oxigênio. Só que a situação dele tá bem crítica, então você vai ter que correr. Caramba! Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer o quê, né? Eu nunca corri, né? De carro, mas hoje eu vou ter que correr, né? Eu sou uma pessoa bem tranquila pra dirigir, mas assim, eu falei, eu vou ter que correr. E aí eu fui, quando eu entrei com ele na UPA, ele foi o último paciente admitido, eles fecharam a porta da UPA, que foi quando eles fecharam a UPA mesmo, que não tinha mais onde colocar gente. Ele conta que na época ele teve que dividir máscara com as pessoas, Nossa. que não tinha oxigênio. As pessoas estavam assim... Caramba! Foi terror. Ele ficou internado na UPA até na quarta de manhã. Quarta de manhã o médico me ligou e falou assim, olha, daí a gente conseguiu uma vaga pro seu irmão em Lapa, lá na Lapa. Caramba! Vamos ter que transferir ele pra lá. Daí ele falou, só que eu preciso dos bens dele, tipo, de kit de higiene, essas coisas que você precisa trazer pra cá. Isso era umas 8 mais ou menos da manhã. Eu corri na minha mãe e falei, mãe, a gente conseguiu uma vaga pro Guilherme, ele vai ser transferido e glória a Deus porque conseguiram uma vaga. Você já fica assim, obrigada Jesus porque tinha uma vaga. Isso era umas 8 da manhã, a gente começou a arrumar as coisas do meu irmão e tudo meio desesperado. E aí, quando foi 11 horas da manhã, o hospital do meu pai me ligando que meu pai tinha morrido. Puxa vida! 9h30, o Guilherme tinha... Era umas 10 horas da manhã, o Guilherme saiu de ambulância. Então, quando ele saiu de ambulância, 11 horas meu pai morreu. Ele estava no trajeto ainda, indo pra Lapa. E eu fiquei assim, sabe quando você fica tipo, fazendo malabarismo? Que a gente não sabia nem o que fazer por primeiro. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Nossa! O que eu faço primeiro? E aí eu falei pro Germes, eu não sei o que fazer, o pai morreu, e agora? E aquele desespero, e, né? E eu tive ali 5 minutos pra chorar, eu juro que eu tive 5 minutos pra chorar. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, mas eu também preciso contar pra minha mãe. Como que eu vou contar pra ela que o marido dela morreu? Nossa, meu Deus. Né? Como que vai ser isso? Daí eu falei, não avisam o Guilherme ainda, porque eu espero ele chegar no hospital, aí eu faço chamada de vídeo e conto. Foi. Mas alguém contou pra ele durante o trajeto. Aí ele passou muito mal, tiveram que parar a ambulância, fazer resgate, tudo ali foi bem caos. E aí, quando ele chegou, ele me ligou e falou assim, é verdade isso que estão falando do nosso pai? Ele me ligou pra chamar de vídeo. E eu tava no hospital pra fazer reconhecimento do corpo do nosso pai. Nossa! E aí eu falei, onde você tá? Ele falou assim, eu tô no hospital, me conta se é verdade, né? Tipo, que já estão me dando os pêsames aqui, Daiane, eu não sei o que tá acontecendo. Eu falei, Guilherme, então, é verdade, né? Tipo, e não teve o que fazer, ele teve uma parada cardíaca, os médicos tentaram, mas não teve o que fazer, os médicos perderam ele. E aí, contei pro meu irmão, e aí o Germes estava comigo no hospital, e eu falei pra ele, cara, eu preciso ser forte agora, porque só tá eu aqui. Eu tenho você, mas assim, você não é o filho dele, eu preciso reconhecer esse corpo, eu preciso resolver as coisas, e fui reconhecer o corpo, e foi a pior cena, assim, que alguém já pode ter visto na face da terra, sabe? Eram muitos corpos que estavam aquele dia, tinha morrido muita gente aquele dia. Fui reconhecer o corpo dele, e saímos dali, fomos, e não teve velório, não teve nada, né? E foi direto pro enterro. E o enterro foi bem assustador. Eu falo assim que foi a cena de filme de pandemia mesmo, quando o pessoal faz aquelas cenas. Caramba. Eu falo que foi exatamente igual, porque era 5 metros de distância, então nós estávamos aqui, eles estavam enterrando lá do outro lado, enterrando ele.
E a gente não podia chegar perto, todos os meninos paramentados com aquelas roupas brancas, Meu passando veneno Deus. em cima do caixão, passando veneno dentro dos carros, que não podia chegar Caramba. perto, bem calça. E aí voltamos embora, e aí toda a nossa expectativa virou no Guilherme. Tipo, e agora, né? Como que vai ser? E eu lembro que nessa época eu não conseguia orar mesmo. Eu entrava no quarto pra orar e eu só chorava. E eu falava assim, Deus, eu não consigo orar, mas o Senhor sabe que eu quero, né? Eu não consigo orar, eu não tenho palavras pra falar o que eu tô sentindo agora. Mas o Senhor sabe que eu quero que ele saia de lá vivo, eu quero que ele saia lá de lá bem, né? Eu não queria que tivesse acontecido isso com meu pai, mas, enfim, o Senhor levou e tá bom. Mas não deixa que ele vá também, até pra diminuir o sofrimento da minha mãe, porque eu via minha mãe num estado que eu nunca vi na vida. Minha mãe é uma mulher super feliz, mas minha mãe tava enterrada, assim, já, sabe? Minha mãe tava muito triste. E aí eu peguei e falei assim, e o Guilherme, ele tinha acabado de ter uma bebê, né? A bebezinha dele tinha 2 meses de vida, era uma recém-nascida. Então, assim, eu falava, ele precisa ver essa menina crescer, ele precisa, né, construir a família dele, com a esposa dele e tudo. E aí, o Guilherme ganhou alta, né? Ele passou por um processo ali de em torno de uma semana, mais ou menos, internado. E os médicos resolveram de dar uma alta pra ele, que diz que em casa ele se recupera normalmente melhor, né? Não precisou de tubo, nada, então veio pra casa. Ficou muito mal, mas aí ele veio pra casa. E nessa época nós tínhamos um funcionário na nossa empresa, que era o Jackson, que também foi internado por causa da Covid. Caramba. E Jackson tinha 28 anos na época, né? Ele era super novo. Tinha acabado de construir a casa dele, tava com o carro dele, a esposa, tudo recém-casadinho. E o Jackson internou. E aí o Guilherme saiu do hospital, a gente buscou o Guilherme. Uns 3 dias depois o Jackson morreu. Nossa. E Caramba. aí foi bem trágico, assim, pra gente, porque aí o Guilherme entrou em choque, porque tinha acabado, né, de enterrar nosso pai, e ele não acompanhou nada, e daí logo o Jackson morreu, e o Jackson, ele não era um funcionário, o Jackson era da família. Porque o Jackson cresceu com nós desde que a gente era criança. Porque o Jackson, ele era nosso amigo de escola, ele veio junto, sabe? A gente cresceu junto desde que a gente se conhecia, assim, por gente. E acabou falecendo também, né? Então é imaginador pra mãe dele, né? Caramba. Como que foi enterrar um menino de 28 anos, super jovem, né? E aí, beleza, a gente foi. Isso foi em março, todos esses acontecimentos. Em julho eu descobri que estava grávida. Né? Em julho eu descobri que estava grávida e eu não aguentei a gravidez, né? Não suportei a gravidez e acabei tendo um aborto. E aí eu falei pro James, cara, eu não sei agora, né? O que vai ser, como que vai ser, se a gente vai querer mais filhos, se não vai querer mais. Porque assim, a gente tava, tipo, sabe... A gente já tava, assim, num tempo da nossa vida que realmente eu achei realmente que Deus tinha virado as costas, que a gente tava de mal com ele, porque eu falava assim, não é possível que tanta coisa tá acontecendo de ruim com a gente, né? Que foi tudo ao mesmo tempo, assim, muito... O meu irmão acabou também entrando na dependência química. Caramba. Entende? Nessa mesma época. É que eu falo assim, o luto dele foi muito grande. E eu falo que o velório é uma das melhores formas de você se despedir de alguém. Então, é bom ter o velório, é bom você ter esse tempo, porque você se despede da pessoa. E nós não tivemos isso. Então, assim, eu fui a única que vi meu pai morto. Mas ninguém viu ele morto. Então, para muitas pessoas, ainda eu falo que as irmãs dele até hoje têm essa sensação que ele vai chegar a qualquer momento. Porque eles não tiveram esse tempo para se despedir dele. Eles não viram ele, né, morrer. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital, as irmãs dele vieram e falaram assim, você tem certeza que era ele? Olha para mim e fala, você tem certeza absoluta que era ele lá, que ele estava morto mesmo? Aí eu falei assim, tem, infelizmente eu tenho, era ele, né? Eu sei que é meu pai. Puxa vida. E aí foi. E aí, isso foi em julho, quando foi em dezembro. Julho, agosto, setembro. Dezembro foi na virada de ano. Eu comecei a me sentir meio mal, meio estranha. E aí eu falei, eu acho que eu tô grávida. De dezembro pra janeiro ali, porque eu lembro que foi dia 2 de janeiro que eu fiz o teste. Que não tinha farmácia aberta dia 1º ali, né? Próximo da nossa casa. Dia 2 eu fui comprar um teste. E daí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, eu fiz o teste e ele apareceu um risco muito fraco. E aí eu falei pra minha mãe, eu tô grávida. Daí minha mãe olhou e falou assim, filha, eu sei que você sofreu, né? Que você sofreu muito com o aborto que você teve e tudo. Mas não fica colocando esse tipo de coisa na sua cabeça. Aí eu falei, não, mãe, é verdade. Olha aqui, você tá vendo esse risco dela? Filha, não tem risco aí. Né? Ela falou assim, ela tipo, toda assim, tentando me dar... Ela falou, filha, não tem, amor. Eu sei que foi difícil pra você, né? Que você perdeu um bebê, tudo. Mas assim, amor, espera mais um pouco, né? Não é a hora ainda, você ainda tá sofrendo com o luto do bebê, tudo. Ela falou assim, mas, né, fica tranquilo, um dia Deus vai te dar de novo, sabe? Um outro bebê. Daí eu falei assim, não, mãe, eu tô grávida. Eu tô grávida. Dela, sabe, tipo, ai, coitadinho, ela tá vendo coisa, né? Eu falei, ai, meu Deus, tá bom, né? Aí, fui contar pro James também, assim, nossa, né, tá grávida, tudo, aquela animação. Porque dessa daí eu nem fiz suspense, nada, né? Não teve nem suspense. Só cheguei e falei, olha, estou grávida, tudo.
E aí a gente foi contar pra família, todo mundo feliz. Aí fui fazer exame de sangue pra confirmar, né? Porque daí todo mundo ficava assim, ai, será? Não sei o quê. Fiz, confirmado, grávida. E aí, de novo, nós achávamos que era um menino. De novo, nós achávamos que era um menino. Aí, só que aí nós não tínhamos nem nome pra menino e nem nome pra menina. Nós não tínhamos nome. E aí a gente ficou nessa, pensando, e a gente, meu Deus, e agora, né? O que vai ser? Aí, a gente nem citou nome pra meninos, né, amor? A gente não achou um nome pra menino mesmo dessa vez. E aí o Gemerson jogava muito videogame, joga até hoje, né? Ele veio com o nome pra mim e falou assim, o que você acha de Helena? Falei, Helena, eu gosto de Helena. Minha madrinha era Helena, já é falecida, mas... De que jogo que é esse? Então, O Shard, esse é bom. E aí ele, né, falou assim, eu falei pra ele, não, eu gosto de Helena, mas assim, Helena com H, ele não, Helena com E igual de Elisa. Eu falei, eu acho lindo. Aí vai ficar Elisa e Helena, a gente vai se confundir com certeza, mas vai ficar lindo, né? Beleza, fechou. Então se for menina vai ser Helena, se for menina a gente não sabe. E era outra menina, né? E Helena significa luz, aquela que brilha, né? E ela veio mesmo realmente pra iluminar a nossa vida naquele momento de escuridão que a gente tava passando. Porque a gente tava passando por um momento de escuridão na nossa vida. Que legal. Realmente, por um momento assim que a gente, que nem eu falei pra você, a gente achou realmente que nós estávamos de mal com Deus. Que Deus tinha virado as costas pra vocês. Mas Ele vocês. nunca faz isso. E aqui eu falo assim, a gente só hoje, né, a gente enxerga o tanto que o Senhor cuidou de nós naquele momento. Mesmo a gente passando por tudo que a gente passou, o Senhor cuidou de cada detalhe. Né? A nossa família se manteve intacta, nossa, né? Eu, Gemerson e a Elisa. A gente não sofreu com consequência nenhuma. Os pais dele ficaram muito bem, né? Nem passaram, nem tiveram Covid. E eles dois têm comorbidades, então se tivessem ia ser bem mais grave. A minha mãe teve um derrame no coração, mesmo assim não foi internada. O irmão passou, mas passou tranquilo, né? Tipo, teve os problemas dele ali, mas hoje em dia é um grande homem. E então, assim, o Senhor cuidou de cada detalhezinho. A gente que não estava vendo, porque a gente estava tão desesperado. É a mesma situação de Jesus no barco com Pedro. Que ele fala assim, para de olhar para a tempestade e olha para mim. Né? Olha aqui para mim, eu tô aqui, tô parado. Né? Você só vem até em mim andando. Mas aí você fica, olha para a tempestade, você olha para o mar, você olha tudo agitando. E aí o que acontece? Você cai. Não dá, você vai cair. Ele cuidou de vocês mesmo vocês estando afastado da igreja. Isso. Porque dele não tem como, né? Não dá, né? Você é uma vez dele, você é sempre dele. É sempre dele, né? Uma vez dele, sempre dele. Mas então, depois desse tempo que veio a Helena para trazer luz... A luz da nossa vida. Eu e o Gemerson, a gente sentou um dia e a gente falou assim, a gente tá errado. Tá bem errado. O que a gente quer para nossas filhas? O que a gente quer para amanhã delas? Né? Qual que é o espelho que elas estão vendo dentro de casa? O que elas estão vendo de nós? Onde que a gente está? O que nós estamos fazendo? Né? O que a gente quer mostrar para elas? Que experiência que elas têm vivido dentro da nossa casa? Aí eu falei assim, a gente precisa ir para algum lugar. E assim, antes, quando nós éramos, né, no início da Renovo, nós servíamos no Kids da igreja. Daí a gente parou e falou assim, cara, a gente servia outras crianças. E as nossas crianças estão sem nada, porque a gente não leva elas para a igreja. A gente não está fazendo o simples papel de levá-las até na igreja. Né? Que é o simples papel você pegar seu filho e levar na igreja. A gente não estava fazendo isso por elas. E aí eu falei para ele, assim, cara, a gente está muito errado, a gente precisa ajeitar isso. Precisamos, né, de ajuda de alguém para aconselhar a gente e ter alguém cuidando de nós. E aí eu já falei, não, vamos para a igreja. Organizar a família. Organizar essa família, tá tudo bagunçado, a gente tava bem perdido no mundo. E aí voltamos para a igreja, claro que não é fácil essa volta, você fica lutando contra a tua carne, que quer fazer várias coisas, mas a gente vai perseverar, nós vamos estar ali, nós vamos ficar ali. E a gente perseverou, hoje em dia nós somos líder de célula, né? Eu sou líder de crianças, o Gemerson é líder de adultos, e a gente está só indo para frente. Que bênção. Né? Que Nesse bênção. tempo, aí, que eu falei, nessa época da pandemia, nós assumimos a empresa, né? Tivemos que cuidar de toda a empresa ali do nosso pai. Gemerson entrou, né? Depois disso, já era mecânico, já estava trabalhando. Ele aprendeu comigo, mentira. Mentira, ele não aprendeu comigo. E a gente começou a trabalhar. Então, assim, eu sei que mulher sofre muito hoje em dia nesse mercado de trabalho ainda, porque é um mercado de trabalho que não é visto mesmo para as mulheres, né? Tipo... você não vê muito mulher trabalhando de mecânica. Primeiro, é um ambiente muito sujo, né? Você tem que gostar daquilo, porque senão você não faz. E segundo, que é um ambiente muito masculino ainda, né? Sim. Então, assim, quando eu precisei assumir a liderança, a parte mais difícil para mim foi realmente liderar uma equipe masculina.
sendo eu uma menina nova. Né? Eu assumi a liderança, meu pai fez 4 anos, então eu estava com 23, 24 anos de idade quando eu assumi a liderança da empresa. E o Germerson estava lá para me apoiar, o meu irmão logo em seguida, né, também veio já para me dar esse apoio, esse suporte. Mas eu estar ali à frente, porque aí eu tive que largar a mão da mecânica e assumir todo o administrativo, né? Então eu cuidava do administrativo e às vezes eu cuidava do administrativo e dos carros, né? Então foi assim, de muito aprendizado. Eu falo que foi uma época assim, muito cansativa, mas também de muito aprendizado, que eu aprendi muita coisa. Mas é minha paixão. Eu falo que tá no meu sangue, meu pai era mecânico, meu irmão é mecânico e veio aqui na veia, né? Eu amo uma graxa. E amo estar naquele ambiente, acho muito gostoso. Porém, esse ano agora de 2024 eu precisei me afastar das minhas atividades como mecânica e me afastar da empresa. Eu tenho 2 filhas, ser mãe não é fácil. Eu tenho um marido que eu amo e preciso cuidá-lo, né? Tá vindo a terceira, então? Não. Ai, ó, novidades, hein? Novidades. Não, tá não. Ai, surpresa aí pra você, Jammer. E aí... Precisou se afastar da empresa, já tô pensando, não, né? Não, me afastar pra cuidar de 2 crianças, um marido e uma casa. Né? Nós não estávamos conseguindo conciliar tudo isso e deixar as meninas, porque a minha sogra já não tinha mais disponibilidade, minha mãe também não tinha mais. E eu precisei, achei por melhor e eu tenho certeza, né, que hoje em dia também muita gente acha que estar em casa é algo muito ruim. E eu falo pra vocês que é a melhor dádiva que o Senhor nos deu como mulheres. É você estar em casa cuidando dos seus filhos e do seu marido. É um presente de mesmo você estar em casa. É muito serviço? Sim, é muito serviço. Porém, é você quem está ali todos os dias organizando a sua casa. E não digo só casa do ambiente casa. Estou falando de tudo, do geral, de família, de ambiente de lar mesmo, de construir um ambiente para suas filhas, né? De construir um ambiente gostoso para o seu marido, né? De ter ali, da gente ter uma liberdade maior como família. Então, assim, pra mim foi um presente mesmo. Eu nunca fiquei em casa. Eu tenho, né? Eu trabalhei desde os meus 12. Então, eu tô tirando férias. Eu tô achando o máximo isso, né? De poder estar em casa com elas. É muito serviço. Vivendo momentos, né? Vivendo momentos filhas, com elas, né? Então, assim, foi libertador pra mim. Porém, como eu sou apaixonada nessa área, tá no meu sangue, eu preciso viver de mecânica, falar dela, né? Eu sempre tô voltando pro assunto, parece... eu não consigo realmente hoje, né, voltar mais para uma empresa e estar lá dentro. O que eu pensei? Vou montar um curso para mulheres, né? Um curso básico, claro, mas é porque hoje eu vejo ainda que muitas mulheres sofrem com isso. Sim. E até homens, na verdade, né? Hoje a gente vê, na verdade, um padrão de homens que também não consegue mais, por exemplo, trocar um pneu de carro. Né? Tem muita mulher que não tem. Hoje a gente vive numa sociedade, infelizmente, onde pedir ajuda também se torna difícil porque você não conhece o seu próximo. Você não sabe quem está no carro lado, né? Sim. Se é uma pessoa realmente boa e honesta ou se não é mais. O curso, sim, ele é mais visando a parte básica, assim, de mecânica, né? Entender o seu veículo, entender, né, o que as funções do seu carro e realmente ela entender o que é o sistema de arrefecimento, o sistema de hidráulica do seu carro, como trocar um pneu, por exemplo, como que você vai fazer, usar o seu macaco do seu carro e trocar um pneu na rua, caso você necessite, porque não se trata de força, mulheres, né? Sim. Não se trata de força, sim de métodos, né? Então, assim, eu acho que é muito válido esse curso por conta disso, porque hoje as mulheres sofrem demais ainda com isso. Sim. De realmente não entender, aí leva muito problemas, porque leva lá pro mecânico. Hoje, infelizmente, nós também temos na sociedade muitos mecânicos, né, que acabam passando a perna ou algo desse tipo. Às vezes é um problema e passa outro orçamento, né? E assim, como as mulheres porque não tem esse preconceito, né? Ah, é mulher, vamos colocar mais um valor, né? Falar assim, não dá nada, ela não entende mesmo. Não entende mesmo, Sabe? E hoje você vê, tem muitas meninas estudantes que não tem marido pra cuidar dela, né? Então o pai também não tem esse tempo hábil pra estar cuidando dela 24 horas por dia, né? Então ela vai precisar sair, às vezes precisa ir numa mecânica, ela vai levar sozinha, vai viver a vida sozinha ali. Sim. E ela precisa estar com o carro em dia, ela precisa estar com o carro andando, porque ela também não pode ficar perdida à noite no escuro com o carro dela, né? Sim. Então, assim, o básico do básico, né? E eu entendo que também tem muitas mulheres que não têm seguro, porque se você tem um seguro, você vai ligar pro seguro, o seguro vai vir te socorrer, beleza. Mas a maioria da sociedade não tem seguro. Sim. Então ela vai ter que fazer por conta. O que ela vai fazer por conta? Ela vai tentar resolver o máximo que ela puder ali, e se ela não resolver, ela vai ter um mecânico, mas ela vai saber conversar com esse mecânico. Sim. Tipo assim, de igual pra igual, pelo menos. Tipo assim, olha, não, ele tá falando, é um barulho na suspensão, ele vai falar, não, mas tem que trocar a correia dentada.
Tá, mas Entendi. então me explica por que eu preciso trocar com a dentada. Sim. Ela tem que saber o básico. Por que eu preciso? Não, mas por quê? Me mostra o motivo, né? Ele vai ter que explicar pra ela e ela vai estar entendendo. Então você, mulher, né, que quer aprender o básico da mecânica, né, vai ficar aí embaixo o link, o contato, né, para vocês entrarem em contato com a Daya, né, para saber mais a respeito, né, do curso e tudo mais. É muito importante vocês buscarem conhecimento, né, para ter essa autonomia, essa palavra, autonomia, né? Independência. Independência, né? E é isso aí. Daya, recado final, foi um prazer, primeiramente foi um prazer recebê-la aqui. Deixa um recado final para as pessoas que acompanharam a tua história, né? Qualquer recado de motivação, né? Para as pessoas, fique à vontade, a câmera e o microfone são seus nessa daqui. Então, assim, pessoal, né? Lembrando aquilo que diz em Romanos 12:12, né? Ele fala assim, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então, oração e jejum tem um poder sobrenatural, né? O Senhor fala que a partir do momento que você aceita Jesus, agora você é um ser humano dos céus. Então, agora você não é mais cidadão daqui da terra, você é cidadão do céu. O Senhor está só aguardando para que você se lembre disso, para que você, né, volte para os braços dele, se você está afastado. E se você ainda está nos caminhos dele, procure se aprofundar mais nele, procure, né, os sofrimentos virão, vai aparecer, né, lutas na sua vida, mas o Senhor está ao seu lado sempre. Então, orem sempre para que o Senhor te dê sabedoria, para que ele possa te dar discernimento na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida, né, com a sua família. E lembrem sempre, principalmente, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. O Senhor, né, ele ama as crianças, ele quer estar junto com elas em todos os momentos. Os filhos são as nossas heranças. Amém. Gostaram desse KecoCast? Gostaram? Gostaram desse KecoCast, senhoras e senhores? Com vocês, Daya, a colecionadora de milagres. Ficou já. Daya, foi um prazer recebê-la. Você e o seu esposo aqui. Que honra. Foi muito legal. Me emocionei bastante com os testemunhos. Né? Quero desejar a você, a tua família, né? A graça do Senhor, a proteção dele sobre a vida de vocês, sobre a vida das meninas. Amém. E se prepare que vem o terceiro aí. Tô profetizando! Olha só, Jesus abençoe. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Muito obrigada a você pelo convite. A gente ficou muito honrado, né, quando veio o seu convite. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu podcast, Amém. que dê tudo certo, né? Que venham mais e mais pessoas aqui para influenciar outras, tá? Trazer testemunhos aqui. A gente sabe o tanto que testemunho alcança pessoas, tanto que a gente faz isso para honra e glória do nosso Senhor. Amém. Né? O nosso testemunho é só um pedacinho bem pequenininho daquilo que Deus tem para nossa vida. E eu tenho certeza que daqui para frente é só Jesus. Amém. Deus abençoe. Não se esqueçam. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha com seus amiguinhos. E nos vemos no próximo KecoCast. Falou e valeu! Obrigado, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Foi ótimo. Que conversa ótima.